Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o nosso 24º episódio. Você já ouviu aquela frase sobre os nossos comportamentos ou as nossas reações sobre aquilo que o outro faz? Diz mais sobre a gente do que sobre o outro? Eu estive pensando sobre ela e o quanto ela de fato faz sentido. Como a gente pode ter raiva daquilo que a gente nem tem referência, daquilo que a gente nem conhece? Ou como a gente pode ter medo do julgamento de alguém sem nunca ter julgado? Como que eu conheci isso, né? O que me deu esse repertório? Será que eu tô sendo genuinamente atacada por essa pessoa? Ou essa pessoa só tocou em pontos que eu guardo mágoa? Ou tocou em ações que eu mesmo pratico? Fez aquilo que eu mesmo pratico? É disso que eu quero falar com você hoje. Então, deixa eu te contar o que rola nesse episódio. E tudo começou quando eu percebi que, sim, eu tinha muito medo do julgamento alheio. E eu acho que em algum nível isso é normal, é natural. A gente também quer ser aceito, né? A gente quer fazer parte de algo. E é claro que a aprovação do outro faz parte nesse processo. Mas onde será que eu aprendi a ter esse medo? Onde será que ele nasceu? É porque de alguma forma eu também tenho essa característica. Porque de alguma forma eu já julguei negativamente alguém. Porque de alguma forma eu já desaprovei a atitude de alguém. Ainda que fosse uma atitude positiva, ainda que fosse apenas um recorte sobre aquela pessoa. Mas eu tenho muito medo de que façam o mesmo comigo. E isso me abriu os olhos para outras coisas, né? Não é só sobre o julgamento, mas o quanto o ataque do outro, ou seja, a reação dele sobre qualquer que seja o fato, também não diz sobre algo interno. O quanto aquele ataque também não vem de uma dor. A raiva, ela nada mais é que uma reação sobre alguma injustiça, alguma frustração. Algo que, de alguma forma, internamente eu me sinto atacado. E a forma como eu me sinto atacada pode não ser a mesma forma como você se sente atacada. Porque o repertório foi todo meu. O que eu vivi, o que eu conheci, o que aconteceu na minha vida é específico da minha trajetória. Como, por exemplo, uma reação de ciúmes por alguma insegurança. Esse foi o comportamento, o caminho que essa pessoa encontrou de comunicar aquela dor interna. Aquela dor interna que ela criou por algo que ela tenha passado, alguma mágoa que ela tenha carregado, ou até mesmo algo que ela aprendeu desde criança. E esse foi o caminho que ela encontrou para comunicar essa dor, que talvez ela nem conheça, talvez ela nem saiba a origem dessa dor. Ou ainda que ela saiba. Será que ela estaria disposta a ser vulnerável e a falar, a tomar a responsabilidade por aquilo que ela está sentindo? A gente também nem sempre tem a abertura do outro para ser vulnerável. Nem sempre a gente se sente confortável com o outro para ser vulnerável. E por algum fator a gente acaba escolhendo o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil, o da fuga, o de ter um comportamento de raiva, um comportamento de tristeza, ao invés do comportamento da comunicação, ao invés de falar aquilo que de fato é, ou aquilo que de fato a gente sente, aquilo que de fato internamente desencadeou aquele comportamento. Você concorda que o ataque provém de uma dor? E o caminho, talvez, resultado de toda essa reflexão, é entender a nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente sente. E a responsabilidade também sobre como a gente se comporta a partir daquilo que a gente sente. E isso, em específico, pra mim, pelo menos, faz muito sentido. Toda vez que eu me sinto atacada por algo que alguém me diz, me sinto injustiçada por algo que alguém me diz,
se eu tô me sentindo bem, tô me sentindo tranquila, eu consigo parar, respirar e pensar: o que será que desencadeou essa reação nessa pessoa? Como será que ela tá se sentindo? Eu sei que às vezes é muito difícil e nem sempre a gente tá preparado pra ouvir ou pra ver, enfim, pra viver uma situação específica. Mas às vezes a gente pode escolher. E aconteceu comigo, inclusive, já tem algum tempo, algo parecido. É uma situação em que eu tava sentindo raiva da pessoa por um comportamento dela comigo em que me senti injustiçada. Mas depois de algum tempo em que isso aconteceu e eu conversei com a pessoa, eu consegui parar, respirar e pensar: essa pessoa também tá se sentindo atacada de alguma forma. Isso também desencadeou alguma insegurança dela. E por isso ela também tá reagindo dessa forma agora. E foi um tanto libertador. Ainda que eu tenha pensado muito e tomado algumas decisões com relação a isso, o sentimento de só entender, mesmo que aquela pessoa não tenha me dito, ela tá tendo esse comportamento de ataque comigo por alguma razão. E agora eu quero complicar um pouco mais. Quando eu tenho essa reação, seja aqui, por exemplo, a reação de raiva, a minha reação com o outro, o meu comportamento com o outro, pode gerar também uma reação, um comportamento desse outro. Ele também pode me devolver como uma pessoa que também está se sentindo atacada por algo que afetou ele internamente. Ele pode ter um comportamento de fuga, de fugir disso, de enfrentar de uma forma a não comunicar o que ele tá sentindo, de não ser honesta comigo, não ser honesta com ele mesmo sobre o que ele tá sentindo. Ele pode não saber o que ele tá sentindo, ou ele pode também não se sentir bem em ser vulnerável comigo. E olha que loucura, a gente pensar nisso numa cadência infinita de relações que a gente tem e coisas que acontecem todos os dias. Bom, a nossa relação com o outro também pode ser um espelho da nossa relação com nós mesmos. Pode ser um espelho daquilo que internamente tá machucando a gente. Pode ser um espelho do que a gente tá sentindo. Eu espero que tenha feito algum sentido pra você. Um beijo e fique bem.